Opa, aqui é o Kevin, tudo bem? Seja muito bem-vindo ao nosso segundo episódio. Nessa semana eu tô compartilhando com você uma série de episódios que se chama A Jornada do Osciloscópio Fácil. E nessa jornada eu tô te mostrando, eu tô compartilhando com você tudo o que você precisa fazer para sair daqui do absoluto zero, onde você é um mecânico que não entende nada de osciloscópio, não entende nada de injeção eletrônica, até se tornar um mecânico que entende, que domina, que compreende e pilota o seu osciloscópio com 100% de precisão. Para realizar diagnósticos até 20 vezes mais rápido, como a gente já viu no episódio 1, diagnósticos com 100% de precisão e diagnósticos lucrativos para dentro da oficina. Mesmo que você já tenha olhado para esse monte de ondinhas e não tenha entendido nada, mesmo que você já tenha começado e por alguma razão, no meio do caminho, acabou desistindo, mesmo que você ache que isso não é para você, mesmo que você ache que o osciloscópio é coisa de engenheiro, mesmo que você já tenha visto algum vídeo no YouTube e alguém disse que não é legal, mesmo que você já tenha visto alguém usando e disse que é muito difícil, você vai sair dessa jornada sabendo tudo o que você precisa fazer para sair do absoluto zero até dominar o osciloscópio. Você vai sair dessa jornada, você já deu o seu primeiro passo no episódio 1, agora a gente vai atravessar essa ponte junto, porque sim, é possível fazer um diagnóstico com precisão, é possível utilizar o osciloscópio, fazer diagnóstico rápido, desde que você saiba exatamente como. O método, o fundamento, o passo a passo é importante para que você faça isso. E você vai sair dessa jornada com a clareza de como executar isso. E agora, nesse episódio aqui, eu tô literalmente que nem o Morfeu naquela cena do Matrix em que ele abre a mão e mostra a pílula azul e na outra mão ele mostra a pílula vermelha. Na pílula vermelha, ele tem toda a verdade. Toda a verdade mesmo. E é exatamente como eu estou aqui agora. Durante essa jornada, você vai se deparar com toda a verdade sobre diagnósticos avançados. Você vai esquecer tudo o que você já aprendeu sobre o osciloscópio, sobre diagnósticos avançados e vai entrar de cabeça nisso. Então, se você tomar a pílula vermelha, se decidir a tomar a pílula vermelha, você segue nesse episódio, segue nessa jornada, porque eu vou te mostrar toda a verdade e te mostrar como você também pode chegar lá. E agora, tá aqui nas suas mãos fazer a decisão de qual pílula você vai tomar. Por quê? Porque aqui nesse episódio, nessa jornada, eu só quero quem tá realmente disposto a tomar a pílula vermelha, tá? Eu prefiro 5.000 pessoas comprometidas comigo a tomar a pílula vermelha e seguir até o final dessa jornada, do que as 20, 30 mil pessoas que se inscreveram. Então, se você não está disposto a tomar a pílula vermelha, se você quer tomar a pílula azul, pode fechar esse episódio agora e ir embora e não perder o seu tempo. Porque dominar o osciloscópio é muito simples. É simples demais dominar o osciloscópio, mas não é fácil. Tá aí uma grande diferença. Dominar o osciloscópio é simples, mas não é fácil. Agora, nessa jornada eu vou te mostrar como a gente pode facilitar o seu aprendizado, como a gente pode fazer com que você acelere, com que você tenha resultado de anos de estudo que eu tive em alguns poucos meses. E é isso o que essa jornada vai proporcionar para você. Nothing more. Nesse segundo episódio, a gente vai falar sobre os 5 fundamentos. Tá? A gente vai falar sobre os 5 passos, sobre o método, o passo a passo seguro para você seguir em qualquer diagnóstico, seja num sensor, num atuador, qualquer coisa. Esses 5 passos são os fundamentos do que tu vai medir, a estratégia da central, o conector, a leitura de sinal e o que eu chamo de mão na massa, que é o teste prático. Agora, antes de continuar com esse episódio, eu queria agradecer todos os comentários que teve lá na foto do Instagram, todos os comentários que teve aqui embaixo nessa página e todos os e-mails que eu recebi. Meu muito obrigado de coração mesmo por me ajudar a compartilhar essa jornada, por me ajudar a compartilhar esse conhecimento com o maior número de pessoas possível. Eu li quase todos os comentários, eu li o máximo de comentários e respondi o máximo de comentários que eu consegui. Eu me sinto extremamente honrado de verdade por todo mundo que está participando dessa jornada e que me deixou algum comentário, algum recado.
tá? Agora, se você não assistiu, se você caiu aqui de paraquedas nesse episódio 2 e não assistiu o episódio 1, eu te aconselho fortemente que você vá aqui acima dessa página ou abaixo em algum lugar, clica no episódio 1 para você assistir. Porque no episódio 1 eu mostro o que funciona e o que não funciona no diagnóstico dentro da oficina. Eu mostro como o osciloscópio pode acelerar a você fazer diagnósticos até 20 vezes mais rápido e com 100% de precisão dentro da oficina. Eu mostro tudo o que o osciloscópio pode fazer dentro da oficina e mostro também como que você também pode, para você decidir se o osciloscópio é ou não é para você. Agora, a gente vai começar a entrar no conteúdo e eu quero reforçar uma coisa com vocês. Primeira coisa, vamos lá, volta. Se tu não assistiu o episódio 1, dá pause, assiste o episódio 1, depois volta aqui. Porque o conteúdo do episódio 1 é todo o fundamento, é toda a base que você precisa para seguir nessa jornada. No episódio 1, eu preparei toda a estrutura, toda a fundação para o prédio, que é a jornada, tá? Então, a jornada do osciloscópio fácil é um prédio. É um prédio com várias camadas de conteúdo, várias camadas de conhecimento, e o episódio 1 é a fundação, é o que vai segurar esse conteúdo todo que a gente vai compartilhar nessa jornada, tá? E agora a gente tem que relembrar uma coisa, olha só. O que eu ouço, eu esqueço. O que eu vejo, eu lembro. Meu vermelho está falhando, vou pegar outro. O que eu vejo, eu lembro. Deixa eu pegar uma outra cor aqui. E o que eu faço, eu aprendo. Por que eu estou falando essa frase aqui? Só um atento, tá? Essa frase não é minha, galera, mas é extremamente bacana. Então, pega o seu caderninho, anota, faz o máximo de anotações possíveis. Por quê? Porque quando você está anotando, você está fazendo. Querendo ou não, você está fazendo. Por quê? Tudo o conteúdo, e vai ser conteúdo pra caramba, conteúdo que às vezes não tem nem em curso pago. E olha, quando eu estou falando isso não é mentira, porque eu já dei aula durante muito tempo na escola do mecânico e não tinha esse tipo de conteúdo no cronograma. Então esse conteúdo que tem aqui nesse episódio hoje é conteúdo que não tem nem em curso pago muitas vezes. Então, por isso, pega o teu caderno, faz o máximo de anotações possíveis, porque dessa forma você vai estar fazendo e dessa forma você vai estar aprendendo, tá? Então, o método passo a passo de acelerar, de você receber os anos de experiência em alguns poucos meses, começa com essa metodologia, tá? Então, a gente não pode menosprezar o feijão com arroz. A gente tem que acreditar no simples e executar, tá? Agora, vamos entrar no conteúdo. Deixa eu só separar essas canetas aqui. Vamos entrar no conteúdo que é o conteúdo principal, o método passo a passo desse episódio. Então vamos lá, conhecer os 5 passo a passo e depois vamos entrar profundamente em cada um desses passo a passo, beleza? Então, primeiro fundamento, o primeiro passo a passo, né, que é, de fato, os fundamentos. O que acontece? Fundamentos. Por que isso é um passo a passo? Por quê? Vamos supor que você vai medir aí, não sei qual sensor ou atuador, mas você precisa entender os fundamentos do que você vai medir. Por exemplo, eu vou medir um sensor de temperatura da água. Então você precisa entender qual é o fundamento do sensor de temperatura da água. Como que ele funciona? Por que ele funciona daquela maneira? O que ele faz? Como ele faz? Porque daí dessa maneira você vai conseguir saber se aquele sensor ele está trabalhando corretamente, se ele não está trabalhando corretamente, e se você encontrar uma falha, você vai conseguir saber se essa falha é no sensor ou se essa falha é característica de um outro defeito que está ocasionando aquilo ali naquele sensor. Então é importante que você domine os fundamentos do que você vai fazer, ou seja,
conheça como funciona, por que funciona e entender para que serve, tá? Segundo passo, tá? Vamos botar aqui, ó, 2. Estratégia da ECU. O que é isso? Estratégia da ECU é você saber como a central age com aquele sensor ou atuador, como que a central atua, aquele atuador, para que ele atua, ou se for um sensor, por exemplo, deixa eu botar aqui em azul, ó. Para que usa esse sinal, tá? Então é importante você saber a estratégia da central em cima daquele sensor. Por exemplo, sensor de temperatura da água. Para que a central utiliza o sinal do sensor de temperatura da água? Pensa comigo. Primeira coisa, para monitorar a temperatura da água. Para que ele vai monitorar a temperatura da água? Para controlar a temperatura do motor, ele vai acionar o eletroventilador e vai desacionar para controlar a temperatura do motor. Segunda estratégia, não sei se você sabe ou não, mas a central calcula a massa de ar, veja bem, ele calcula a massa de ar através do quê? Através da temperatura e através da pressão do coletor ou do fluxo de ar, seja do MAF, e através disso ele consegue calcular a massa de ar e consegue calcular a quantidade de combustível que vai injetar. Então essa é uma estratégia da central para o sensor de temperatura. Então é importante que você entenda quais as estratégias que aquela central utiliza para que você consiga fazer um diagnóstico mais adequado. Então, você compreendendo a estratégia da central, você vai saber se aquele sensor está lendo certo ou não, tá? Terceiro passo, leitura de sinal. Olha só que bacana. Leitura de sinal é o quê? É você saber o que você precisa esperar daquele sinal. É saber o que aquele sensor vai entregar ou o que aquele atuador vai receber, por exemplo. Você sabendo como é o padrão, veja só. A gente já falou bastante sobre isso, eu bati nessa tecla. Você sabendo o padrão. Calma aí que as canetas estão se atrapalhando aqui. Você sabendo o padrão do sinal, você vai conseguir fazer uma análise. Por quê? Porque, por exemplo, deixa eu virar a folha aqui. Você vai lá medir um bico injetor, ou vamos pegar uma ignição, que é um caso bacana, olha só. A gente sabe que o gráfico de ignição é mais ou menos isso aqui, ó. Tá? Aí você tem que encontrar isso aqui. Aí você bota o osciloscópio lá e está encontrando isso aqui, ó. Tá diferente, né? Você sabe que tá o quê? Diferente, ou seja, não tem um padrão. E o diagnóstico com osciloscópio é um diagnóstico gráfico, ou seja, tu consegue enxergar. É basicamente assim, ó. Vou falar bem literalmente, vou inventar uma metáfora aqui agora. É como se a gente tivesse uma câmera que tirasse foto do que a gente não enxerga. Como assim, Kevin? Então, a gente não enxerga o gráfico de ignição, mas o osciloscópio consegue interpretar isso e expressar isso num gráfico para nós. E através do gráfico eu consigo ver o quê? Ó, não teve queima aqui, a bobina tá ruim, então eu consigo enxergar o gráfico de ignição, consigo fazer um diagnóstico em cima do gráfico. Por isso que eu falo para quem está começando com o osciloscópio, quem quer começar com o osciloscópio, qual é o primeiro passo para começar com o osciloscópio? Na minha opinião, é testar carros bons, tá? Por que testar carros bons? Porque você testando carros bons, você vai ter certeza que aquele sinal que você vai receber tá ok. Aquele sinal é daquele jeito. Porque a maior dificuldade de quem está começando com o osciloscópio é o quê? Primeira coisa, é capturar o sinal. É enquadrar o sinal, fazer com que o sinal fique bonito na tela, que nem está aqui agora. Pode parecer idiotice isso que eu estou falando, mas 80% do diagnóstico é você conseguir enquadrar o sinal na tela. É você conseguir receber esse sinal aqui. Você recebendo esse sinal, você faz uma análise. Agora,
a maior dificuldade de quem está começando é conseguir pegar esse sinal. Às vezes a gente não consegue pegar esse sinal. Eu, quando comecei, tive muita dificuldade com isso. Depois que eu sofri com isso e comecei a conseguir enquadrar o sinal corretamente, ficou muito mais fácil de eu fazer diagnóstico. Então, minha dica, comece a testar em carros bons. Por quê? Porque no início tu vai ter dificuldade em enquadrar o sinal. Normal, natural. Eu sempre digo, olha só, não tem como a gente fazer uma vez uma coisa na vida e se tornar expert naquilo. A não ser que tu seja um gênio raro. Eu não fui e não conheço ninguém que é. Então, não tem como a gente fazer uma coisa uma vez e se tornar expert perito naquilo. Então, quando a gente está começando, daí tu vai fazer uma captura de um gráfico de ignição, por exemplo, e não consegue achar esse gráfico. Aí você fica na dúvida, será que eu não consegui enquadrar o sinal? Ou será que o sinal do carro está ruim e o carro está falhando? Aí você fica naquela dúvida, não sei se o gráfico está ruim ou se eu não consegui pegar o gráfico. E aí você não consegue pegar o problema. Tá? Então, meu primeiro conselho é testar em carros bons. Por quê? Porque daí tu vai lá, se tu não está encontrando gráfico, tu sabe que tu não está encontrando gráfico porque tu não está conseguindo configurar o osciloscópio corretamente. Aí tu vai lá, configura, pegou o gráfico, aí você vai começar o quê? Aprender os padrões, aprender os fundamentos daquilo lá. E daí quando você pegar um carro com problema, você vai saber que você está fazendo certo e realmente o carro está com problema. Tá? Então, começar a testar em carros bons. Então, a leitura de sinal é você saber o que você tem que esperar, é saber o que você vai receber ali e poder trabalhar em cima disso, poder fazer um diagnóstico em cima disso. Quarto fundamento, deixa eu voltar aqui. Quarto passo, né? Quarto passo, conector. O que é isso, tá? Você saber o que você vai encontrar no conector daquele sensor ou atuador, tá? Existe o que a gente chama de esquema elétrico, né? Esquema elétrico. Nada contra o esquema elétrico, tá? É super preciso para N funções. Agora, o que eu gosto de falar é que a gente não pode se tornar dependente do esquema elétrico. Como assim dependente do esquema elétrico, Kevin? Esses dias atrás eu precisei fazer um teste num Hyundai Accent. E eu não achei esquema elétrico dele. E aí, como é que eu faço? Não tem o que fazer, né? Agora, se tu sabe os fundamentos do que tu vai medir, se tu sabe a estratégia da central em cima daquele sensor, se tu sabe a leitura de sinal que tu tem que esperar daquele sensor, é óbvio que tu sabe o que vai ter naquele conector. Por mais que seja um carro super diferente, que tenha uma peculiaridade, porque isso existe, tecnologia é diferente em cada montadora, é diferente em cada carro, isso vai ter alterações de montadora para montadora, mas tu sabe os fundamentos, tu sabe a estratégia, tu sabe a leitura de sinal, então tu sabe mais ou menos o que vai ter no conector. Então, por que eu digo não se tornar um dependente do esquema elétrico? É que tu saiba os fundamentos e que tu consiga chegar naquele conector ali, e saber o que tu tem que esperar nele. Alimentação, sinal, se é uma alimentação normal, se é um PWM, para você conseguir identificar cada pino, por mais que não tenha um esquema elétrico. E a gente vai ver isso ainda nesse episódio, você vai ver que é super simples quando você já passou por todos esses passos aqui. E, por último, e não menos importante, o quinto, que é o teste prático, que eu gosto de chamar de mão na massa, né? O que é o mão na massa? É você compreender tudo isso aqui e botar em prática tudo isso daqui com a mão na massa, no sensor, no atuador, com o seu osciloscópio ou até mesmo com o seu multímetro, tá? Ir lá e fazer o teste e dar o diagnóstico preciso, tá? E eu recebi muitos e-mails e muitas mensagens depois do episódio 1, perguntando se esse método, se esse passo a passo que eu ia dar no episódio 2, servia para elas, mesmo que se elas não tivessem osciloscópio. E aí, eu resolvi responder essa pergunta para todo mundo aqui nesse episódio, tá? O que você acha? Você acha que esse método, esse passo a passo, serve para quem não tem osciloscópio? A resposta é um absoluto sim. A resposta é um absoluto sim. Por quê? Porque você sabendo os fundamentos, sabendo a estratégia, a leitura de sinal, o conector
e como fazer o teste prático, você consegue fazer isso daí até com o seu multímetro, tá? Lembra que eu falei, multímetro ou osciloscópio são as ferramentas que vão te dar precisão no teste, são as ferramentas que vão medir direto lá na cabeça do sensor. Então, o que eu quero te dizer é o seguinte, sim, esse método serve para você mesmo que você não tenha osciloscópio ainda. Na verdade, você não ter osciloscópio ainda pode ser até uma vantagem para você. Porque às vezes, que nem eu já falei, o cara vai lá ver o poder do osciloscópio, vou comprar um osciloscópio boladão, e aí compra o osciloscópio, pega a ferramenta super potente, começa a trabalhar nos carros, já começa a trabalhar em carro ruim, né? E aí ele não consegue fazer uma leitura, ele não consegue interpretar um sinal, porque ele não sabe se ele está configurando errado ou se o carro está ruim, e aí acaba que ele fica desanimado, porque não consegue fazer o diagnóstico, pagou às vezes caro no equipamento, às vezes pagou mais em conta, né? Mas enfim, e aí ele não consegue fazer um diagnóstico, e uma ferramenta super potente que nem o osciloscópio, uma ferramenta potente que nem um osciloscópio, assim, vai parar onde? No fundo de uma gaveta, pegando poeira. Por quê? Porque não resolveu os problemas dele. Não resolveu os problemas dele. Então, não ter um osciloscópio ainda pode se tornar uma vantagem para você. Por quê? Porque você vai trilhar os fundamentos, você vai trilhar as estratégias da central, você vai trilhar a leitura de sinal e conector e o teste prático, e aí quando você tiver o seu osciloscópio, você vai ter clareza do que você fazer, você vai ter um método na sua cabeça, e aí você vai saber se aquilo lá está certo ou não está certo. Isso daqui não é só sobre dominar o osciloscópio. Isso daqui é um caminho seguro, é um método, é um passo a passo que vai muito além do diagnóstico. E você que está aqui agora conectado comigo, já é o que eu chamo de um Red Pill. É o cara que tomou a pílula vermelha, que já é diferente, que atravessou, que passou o primeiro episódio e já está colocando os 2 segredos do primeiro episódio em prática. Você está trilhando seu próprio caminho, você está dando seus passos e está conectado comigo. Tem consistência no que você está fazendo. Agora eu quero que você deixe o like aí no episódio, tá? E depois deixe um comentário aqui embaixo também com a hashtag, deixa eu fazer vermelho aqui para ficar bacana, né? Deixa aí depois nos comentários a seguinte hashtag, Red Pill, tá? A galera que está de fora não vai entender nada. Isso daqui é coisa nossa, minha e tua. Então vai lá depois, deixa nos comentários Red Pill, porque quem está de fora não vai entender e a gente que está dentro sabe que a gente tomou a pílula vermelha. E cara, olha só, quem toma a pílula vermelha muda de... Quem tomou a pílula vermelha muda de fato a forma como faz diagnóstico. Quem já participou das jornadas anteriores, até hoje me manda mensagem. Cara, depois que eu tomei a pílula vermelha, eu não paro mais de fazer diagnóstico, eu não paro mais de estudar o osciloscópio. E muda. Muda realmente a forma como enxerga. E é bacana. Tá? Então, você que se conectou, pode ter certeza que isso vai ser desafiador. Tá? Dominar o osciloscópio é simples, mas não é fácil, tá? Isso vai te tirar da zona de conforto diversas vezes. Vai doer, vai ser difícil, mas quando você atravessar a ponte, vai ter valido a pena. Vai valer a pena. A transformação, o crescimento pessoal que isso vai te trazer, a melhora na sua vida, a melhora dos seus colegas de trabalho e até mesmo da sua família, tá? Então, olha só, existe uma frase que é assim, ó. Olha só, deixa eu pegar a caneta aqui. Tá caindo a caneta, depois eu junto ali. O primeiro, olha só que bacana, até escreve aí que é bacana essa daqui. O primeiro diagnóstico é difícil. É difícil. Mas o segundo é inevitável. Essa frase é de um grande pensador contemporâneo. Mentira, essa frase é minha.
e você vai ver que é verdade. O primeiro diagnóstico é difícil, mas o segundo é inevitável. Porque depois que tu faz o primeiro e acerta, tu fica com aquela sede, com aquela vontade de fazer mais diagnóstico e faz, e vai atrás. Agora, vamos entrar, vamos se aprofundar no passo a passo que a gente viu até agora. E para se aprofundar, depois tirem print disso daqui, postem no story lá no Instagram e me marquem, que eu vou repostar todo mundo que tirar. Vou até fazer uma pose aqui agora. Tira o print aí. Tirou o print? Vai lá, posta no story do Instagram, que eu vou repostar. Posta e me marca, @KevinMadaloso, que eu vou repostar todo mundo, tá? Agora, vamos lá. Para entrar nesse método, nesse passo a passo, se aprofundar nele, eu escolhi o sistema de Drive by Wire. Por que eu escolhi? E o que é isso, né? Pô, o que é esse Drive by Wire? Drive by Wire é o seguinte, é acelerador sem fio, é o sistema de acelerador sem fio, né? Acelerador eletrônico, TBI eletrônica. E por que eu escolhi isso daqui? Já tem uma série de jornadas aí que a gente vem aplicando esses conceitos nesse sistema. Primeiro, porque eu preciso escolher um sistema, porque se a gente fosse passar os 5 passo a passo em cada sensor, em cada atuador, a gente ficaria aqui por semanas a fio. E isso não é possível. Então eu escolhi esse sistema porque, na minha opinião, ele é um dos mais condenados à toa. Ele é um dos mais mal interpretados, né? Às vezes o carro não está acelerando, está cortando aceleração, o cara vai lá, troca a TBI e não resolve. Então eu escolhi o Drive by Wire para a gente passar pelo passo a passo, ver os fundamentos, ver a estratégia, leitura de sinal, e você vai sair aqui desse episódio sabendo o passo a passo perfeitamente do sistema de aceleração eletrônica, tá? Então vamos lá, vamos começar pelos fundamentos. Fundamentos, tá? Qual é o fundamento do sistema de Drive by Wire? O fundamento é o seguinte, primeiro a gente tem que entender sobre a história, né? Como é que era o acelerador antigamente? Era um corpo de borboleta eletrônico, um cabo que era ligado no corpo de borboleta e ia até o pedal. O condutor acelerava o pedal, esse pedal puxava o cabo e abria a borboleta manualmente, o carro entrava mais ar e acelerava, tá? O sistema de Drive by Wire eliminou o cabo que liga o pedal ao corpo de borboleta e fez isso eletronicamente. Tá? Então, o primeiro fundamento, nós temos o quê? Nós temos a TBI aqui. Vou botar aqui a TBI. E nós temos a central. Vou botar aqui ECU. E aqui nesse cantinho nós temos o quê? O pedal do acelerador, que a sigla é PPS. PPS, tá? Pedal Position Sensor. Então, qual é o fundamento do sistema de Drive by Wire? O condutor, lá dentro, ele tem um pedal de acelerador e esse pedal nada mais é do que um sensor que ele vai mensurar enquanto o condutor está acelerando. E ele vai mensurar isso como? De 0 a 100%. Tá? Então, o condutor vai lá, vai fazer uma aceleração e a central vai receber essa informação, tá? Então, o pedal é um sensor e esse sensor ele vai conversar diretamente com quem? Com a central, tá? Vai mandar a posição do acelerador para a central. A central vai ler a posição do acelerador e vai lá e vai fazer o quê? Vai pegar e vai abrir a borboleta de acordo com o que o condutor está necessitando. Deixa eu tirar umas canetas daqui. Tem muita caneta aqui. Tá? Então, fundamento. O condutor vai acelerar. O pedal nada mais é do que um sensor de posição. Vai ver quanto o condutor está acelerando. Vai mandar para a central vai ler isso e vai abrir a borboleta. Então, muita gente acredita no quê? Muita gente acredita que é o pedal do acelerador que controla a TBI, mas na verdade não. Quem controla a TBI é a central, ok? Então a central faz a leitura do pedal e a central atua a TBI.
dessa forma. Então, esse é o fundamento do sistema de drive-by-wire. O condutor tem um sensor de posição no pedal, esse sensor de posição vai ser pressionado ali pelo pé do condutor, vai marcar uma posição em porcentagem, vai mandar essa porcentagem para a central vai ver, ó, o carinha ali está acelerando 40%, então eu tenho que abrir a TBI 40%. Então vamos supor aqui está 40%, vai mandar para a central vai mandar o quê? O TBI, abre aí 40%. Então a TBI vai lá e vai abrir os 40%. Então esse é o fundamento do corpo de borboleta e do pedal de acelerador, tá? Segundo fundamento que a gente tem que entender. Vamos lá, deixa eu virar aqui a folha. A gente tem que entender alguns fundamentos importantes nesse sistema, tá? Então faz todas as suas anotações. Você pode ir dando pause nesse vídeo aqui e continuar assistindo, tá? Então, se tu quiser fazer essas anotações aqui, dá um pause, assiste, não tem problema. Vamos lá. Vamos desenhar aqui a TBI de novo. A central. Deixa eu fazer a central azul que nem tava. ECU. E aqui o pedal do acelerador, PPS. O que acontece? Primeira coisa que a gente tem que entender. Fundamento. TBI. Tem muita gente que confunde sensor com atuador, tá? Isso daqui, estou dizendo com base no quê, né? Ah, Kevin, como é que tu sabe que muita gente confunde sensor com atuador? Porque eu já dei muita aula de injeção eletrônica na escola. Então, eu via as dores, eu via a dificuldade da galera. E muita gente tinha dificuldade em separar o que é um sensor de um atuador. E é muito simples, olha só. Existe uma analogia muito simples. Presta atenção no que eu vou te falar aqui agora, que aí você não vai mais ter dificuldade. Claro, não sei se você tem essa dificuldade, mas se tiver, você não vai mais ter. Tenho certeza. Olha só. Sensor é um componente que faz uma leitura do ambiente físico e transforma isso em um sinal elétrico. Por exemplo, vamos supor que isso daqui seja um sensor de temperatura. O sensor de temperatura vai ler a temperatura e vai transformar essa grandeza física, que é a temperatura, numa resistência elétrica. E aí a central, através dessa resistência elétrica, gera um sinal em tensão e ele vai saber que temperatura está aqui. Outro exemplo, pedal do acelerador. Ele pega a grandeza física, que é a posição do acelerador, e transforma isso num sinal de 0 a 5 volts. E através desse sinal de 0 a 5 volts, a central consegue saber a posição do pedal do acelerador. Então, vamos fazer uma analogia bem simples com o nosso corpo. Seus olhos, seus ouvidos, seu nariz são sensores. Por quê? Porque eles fazem leitura do ambiente e transformam esses sinais aqui para o seu cérebro. Então você que está assistindo aí esse episódio agora, está me assistindo, né? Fecha os olhos. Fechou os olhos? Não está mais me enxergando, né? Por quê? Porque seus olhos são sensores. Eles reconhecem o mundo externo e transformam isso em um sinal para o seu cérebro. Então seus olhos são um sensor. Suas mãos são atuadores. Por quê? Porque a central manda um sinal para as mãos e elas fazem um movimento. Olha só. Meu cérebro vai mandar um sinal aqui agora. Para quê? Para mim botar aqui, ó, red pill. Entendeu? Atuador, sensor. Sensor é um componente que lê alguma coisa. Atuador é um componente que faz alguma coisa. Então, o sensor, ele lê o exterior. O atuador, ele modifica o exterior. E por que a gente está vendo isso aqui? Porque a TBI eletrônica, o corpo de borboleta eletrônica, ele tem uma peculiaridade. Ele é ao mesmo tempo um sensor e ele é ao mesmo tempo um atuador. Como assim, Kevin? Acontece o seguinte, o pedal ele vai mandar o quê? Uma informação, né? Vamos supor que está acelerando lá 30%. Aí, deixa eu pegar os fios aqui que eu estava fazendo verde. Ele vai mandar essa informação para a central. E a central, em cima disso, ele vai fazer o quê? Vai atuar a TBI, né, para abrir os mesmos 30%. Ou seja, ó, o atuador de vermelho. Vou até fazer aqui, ó, atuador vermelho.
sensor verde. Então o que acontece? A central vai mandar lá o sinal para a TBI abrir, só que o que acontece? Como é que a central vai saber que ela está abrindo 30% de fato como deveria? Ela não sabe. Por isso, dentro da central também existe um sensor que vai retornar um sinal para a central, dizendo, ó, abri 30%. Daí a central vai ver, ó, eu quero abrir 30%, abriu 30%, tá tudo certo. Então a TBI abriu 30% também, tá? Então, esses são os fundamentos. Tá? Temos o pedal do acelerador, o pedal manda o sinal para a central abre a TBI e a TBI retorna para a central dizendo se o que ela abriu é suficiente ou não. Agora, a gente vai entender como a central age em cima disso, nas estratégias. Vamos botar aqui, ó, 2. Estratégias ECU. Tá? Como é que acontece? Vamos lá, vamos voltar com a TBI aqui. TBI. Pedal do acelerador, PPS. E vamos fazer nossa central aqui, nossa ECU. ECU. Tá? Deixa eu fazer os sensores aqui. Sensores da TBI aqui. E atuador da TBI aqui. Tá? Então, o que acontece? O condutor está lá, acelerando 30%, por exemplo. Como é que vai funcionar a estratégia da central? A central recebeu que o pedal está acelerando 30% e vai mandar um sinal padrão lá para a TBI. Ela tem uma tabela dentro dela que diz mais ou menos assim, ó, se o condutor quiser 30%, você manda tanto de sinal para a TBI abrir. Aí ele vai mandar esse sinal padrão. Então, olha só, eu vou escrever aqui a rotina da central para você entender. Ela lê o PPS, depois ela atua a TBI, com base no sinal padrão que está instalado dentro dela, depois ela lê a TBI, ou seja, ó, lê o PPS que está 30%, depois atua a TBI com base nesses 30%, aí ela lê a TBI para quê? Para conferir se o que ela mandou a TBI abrir está abrindo ou não. E aí depois que ela lê a TBI, ela atua a TBI de novo. Para quê? Para efetuar o ajuste fino, ou seja, corrigir qualquer possível diferença no que deveria estar. Então ela lê o acelerador, atua a TBI, lê a TBI e atua a TBI de novo para deixar cravadinho na posição que queria. E depois ela repete o ciclo. Ela lê o PPS de novo, inicia o ciclo e assim ela fica fazendo tempo após tempo, ciclo após ciclo. Isso é chamado, na engenharia eletrônica, de controle PID. Tá? É um controle que visa monitorar isso e corrigir isso em tempo real. Tá? Então essa é a estratégia que a central vai utilizar para fazer a leitura, certo? Essa é a estratégia. Segunda estratégia que a gente tem que entender desse sistema é que dentro da TBI nós temos 2 sensores, tá? Que a gente chama de pista 1 e pista 2, tá? Ou potenciômetro 1 e potenciômetro 2. Tá? Primeira coisa, para que a gente tem 2 pistas, Kevin? Essa é uma das principais dúvidas de muita gente. Por quê? Primeira coisa, como é que é chamado isso? Isso se chama redundância. Tá? Por quê? Porque a gente tem 2 sinais que vão ler a mesma coisa. E para que a gente tem esses 2 sinais? Por questão de segurança, tá? Essa é uma das principais questões. Porque imagina só, o cara tá lá dirigindo e vai lá e vai fazer uma ultrapassagem e uma das pistas falha. Aí ele fica totalmente sem acelerador. Isso é perigoso para o condutor, é perigoso para o condutor que está no outro carro, é perigoso para a família do cara que está dentro. Então, a gente tem 2 sensores para um interpolar o outro e fazer uma confirmação mais precisa, uma leitura mais precisa daquele sinal, tá? Então a gente tem 2 sensores que vão fazer uma interpolação. A pista 1, ela vai de 0 a 5 volts, e a pista 2 é o contrário da pista 1, ela vai de 5 a 0, fazendo uma confirmação contrária do sinal. E a central, lendo essas 2 pistas, ela consegue interpolar essa redundância e fazer um cálculo da posição exata da TBI.
tá? Agora, a gente tem que entender uma outra estratégia da central, que é a seguinte. Essa daqui é muito interessante. Ainda em estratégias, né? Deixa eu escrever aqui em cima para a gente não se perder. Estratégias ECU, tá? Vamos lá. Estratégia. Limitação ou corte de aceleração. Limitação ou corte de aceleração. O que pode acontecer? Pode, né? Aliás, acontece muito, o carro perder aceleração, ou o carro não acelerar, ou o carro está cortando a aceleração. E isso, geralmente, se não é um defeito na TBI, veja bem, vamos botar aqui, ó, possíveis, né? Pode ser um defeito na TBI ou PPS, né? Porque se o pedal do acelerador não estiver marcando, também não vai acelerar. Então pode ser um defeito na TBI e no pedal do acelerador, como pode ser também uma estratégia da central cortando essa aceleração. Por que, Kevin? Por que diabos a estratégia da central vai cortar a aceleração? Bom, primeira coisa, o diagnóstico que mais é preciso, e isso não é só no corpo de borboleta não, é em todos os sistemas, é o que eu chamo de coerência. Tá? Tem que existir uma coerência entre a TBI e o PPS. Tá? Ou seja, se a central está entendendo que o condutor quer acelerar 40%, está tentando atuar a TBI e a TBI não abre 40%, a gente deixa de ter coerência entre a TBI e o PPS e a gente vai começar a ter uma incoerência. E quando a gente tem uma incoerência nesses sinais, a central entende que tem alguma coisa errada e entra em modo de emergência e pode fazer a limitação ou até mesmo o corte de aceleração. Por quê? Porque ele está atuando a TBI e a TBI não está correspondendo com o que está correspondendo no pedal. Aí depende de montadora para montadora, defeito para defeito, se ele vai cortar totalmente a aceleração ou se ele vai apenas limitar para que o condutor consiga se dirigir até uma oficina ou até uma concessionária. E quando isso acontece, ela faz o quê? Ela acende a luz da injeção para deixar o erro em evidência. Tá? Ou seja, acende a luz da injeção com o código de erro, né, com a DTC, e vai deixar esse erro em evidência. Então, uma das estratégias da central é isso, limitar ou cortar o acelerador, e isso pode acontecer por diversas razões. Por exemplo, já peguei carro que cortava o acelerador quando? Quando esquentava. Acontece muito com o motor GM 1.8. Quando aquece demais, principalmente no verão, que o carro está no para e arranca. Aquece tanto que a resistência do motor se altera e faz com que ele consuma muita corrente para trabalhar. E aí a central entra em estratégia para não queimar a central e corta o acelerador. Tá? E só acontece isso quando está no para e arranca. Então é importante a gente entender a estratégia para saber por que a central cortou aquele acelerador. Né? Então o que acontece? A central, ela vai... Deixa eu voltar aqui. É importante a gente falar isso aqui já nos fundamentos. Ia deixar para falar depois, mas vamos falar agora já. Essa alimentação que ela faz na TBI aqui é uma alimentação PWM. É uma alimentação eletrônica que consegue controlar a abertura da TBI com precisão. Tá? Se você não sabe o que é PWM, não se preocupa que eu ainda vou te explicar nesse episódio aqui, tá? Mas a central controla a TBI através de um PWM, então quando esse PWM está consumindo muita corrente da central, é porque o motor da TBI pode estar trancado, pode estar com uma baixa resistência e consumindo um valor de corrente alto, e isso vai fazer com que a central entre em estratégia e corte o acelerador. Aí pode ser resistência do motor baixa, tá? Outra coisa que você pode fazer com o multímetro é medir a resistência do motor, tá? Essa resistência aí vai ter que dar de 1,5 ohm a mais ou menos 8 ohms. Tá? Então, se tiver muito fora disso, você já tem um erro aí no atuador e pode ter problemas quanto a isso, certo? Agora, vamos lá, próxima estratégia. Uma estratégia bem bacana que se chama Go Home. O que é Go Home?
em português significa ir para casa. É uma estratégia que funciona mais ou menos assim. Ó. Eu e muita gente, pelo menos quando eu comecei a ter os primeiros contatos com o acelerador eletrônico, eu achava que a TBI, quando a gente ligava o carro, ela abria para controlar a marcha lenta. Mas, na verdade, funciona ao contrário, em pelo menos 98% das borboletas que eu conheço. A borboleta, quando o carro está fechado, quando o carro está desligado, ela fica um pouco mais aberta, olha só, ela não veda totalmente. Isso faz com que passe bastante ar, tá? Por que existe essa estratégia? Para que quando a gente ligue o carro, ao invés do carro ter que abrir a borboleta para manter a marcha lenta, ele tenha que fechar para diminuir a marcha lenta. E para que diabos ele faz isso? Para caso dê uma falha no corpo de borboleta, para caso dê uma falha e a central entre em emergência, o carro não apague, o carro se mantenha um pouco mais acelerado até. Então é normal que se você desligar a TBI e o carro tiver go home, o carro vai ficar mais acelerado do que na lenta, porque dessa vez ele não vai estar fechando e vai estar um pouco mais aberto. A concessionária faz isso, a fábrica, né, para que se der defeito, o cara consiga pelo menos se dirigir até a sua casa ou para o recuo de pista e não ter tanto perigo assim. Então, essa é uma das estratégias e você precisa entender ela para que quando você pega uma borboleta e ela esteja se fechando na marcha lenta ou esteja aberta com o carro desligado, você não ache que aquilo ali é um defeito, mas sim uma característica, certo? Agora, passamos pelas estratégias e vamos entrar na leitura de sinal. 3. Leitura de sinal, tá? Isso daqui é importante a gente saber. O que é... Primeiro, vamos lá, vamos fazer um plano cartesiano aqui. Aqui embaixo eu vou representar a porcentagem de abertura do corpo de borboleta, tá? Vou botar 0% aqui e 100% aqui. E a gente vai ter as nossas duas pistas, tá? A pista 1 eu vou fazer ela verde. Então aqui, ó, pista 1. Eu vou botar aqui embaixo a legenda. Pista 1. E nós vamos ter a nossa pista 2, tá? Pista 1 e pista 2. O que acontece? Aqui, a pista 1, em 0% de borboleta, ela vai marcar mais ou menos aqui, ó. A nossa pista 1, a gente sabe que ela é de 0 a 5 volts. E a pista 2, ela é ao contrário, né? Ela é de 5 a 0 volts. Então, primeira coisa, olha só, anotem isso, frisem, porque é super importante. O sinal da pista 1, nem o sinal da pista 2, nunca vai marcar nem 0 volts e nem 5 volts. Nunca, em nenhuma hipótese. Se a pista 1 estiver marcando 0 volt ou 5 volt cravadinho, tu tem um defeito em alguma parte, alguma peça está em curto. Então anotem, nunca a pista 1 nem a pista 2 vai marcar 0 volt cravado ou 5 volt cravado. Se isso acontecer, tem alguma coisa em curto. E você vai entender ainda na sequência por que isso é assim. Agora, se preocupe em entender aqui, ó. Então a pista 1 com 0% de TBI vai estar lá mais ou menos, vamos supor, 400 mV, ou seja, 0,4 volt. Isso com 0% de acelerador. Conforme a gente vai abrindo a TBI, ela vai indo lá, ó. Vai indo, né? Até aqui a mais ou menos 4,7 volts. Então 100% de acelerador vai dar mais ou menos lá 4,7 volt. Já a pista 2 funciona ao contrário da pista 1. Então na marcha lenta, né, com 0% de TBI, ela vai partir lá dos 4,7 volts. Deixa eu aumentar esse plano aqui. Vai partir lá dos 4,7 volts. E conforme a TBI é aberta, ela vai indo lá até os 400 milivolts mais ou menos. Então, uma o contrário da outra, né? A pista 1 com 0% de borboleta fica em 0,4 volt. E a pista 2, lá com 0% de acelerador, vai ficar lá em 4,6, né? Eu botei errado aqui. 4,6, tá? Agora, a primeira sacada é a seguinte. Primeira sacada, vamos botar aqui, ó. Onde é que tem espaço?
sacada aqui, ó. A pista 1 mais a pista 2 sempre vai dar tensão de alimentação. Como assim? Olha só. Aqui, na marcha lenta, eu estou com 0,4 volt. Aqui, na pista 1, né? A pista 1 está com 0,4 volt e a pista 2 está com 4,6. 0,4 mais 4,6 dá o quê? 5 volts. Então, isso é coerência. É a coerência que eu chamo entre a pista 1 e a pista 2. E o maior erro que acontece nos corpos de borboleta é o erro de incoerência. O que é o erro de incoerência? É quando a pista 1 não está coerente com a pista 2. Por quê? Porque você tem que trabalhar uma o contrário da outra, exatamente o contrário, e isso não está acontecendo por alguma razão. A pista 1 está trabalhando diferente da pista 2, eu vou ter um erro de incoerência. E aí a central vai entrar em estratégia, podendo limitar a aceleração ou cortar. Quando que acontece esse erro de incoerência, Kevin? É quando a soma das duas pistas não fecha a tensão de alimentação. É, por exemplo, se eu tivesse com 1 volt na pista 1 e 4,6 na pista 2. Aí a minha soma total daria 5,6 volts e não estaria coerente. Tá? Então, como é que você vai fazer um diagnóstico aqui? Por exemplo, se aqui nesse ponto, ó, na pista 2, eu tiver 4 volt, aqui nesse mesmo ponto aqui embaixo na pista 1, quantos volts eu tenho que ter? 1 volt. Por quê? Porque 4 mais 1 é 5. Nesse ponto aqui, se eu tiver 3 volt na minha pista 2, quantos volts eu tenho que ter aqui na minha pista 1? 2 volts. Por quê? 3 mais 2 é 5. Se eu tiver aqui 3 volts na minha pista 1, quantos volts eu tenho que ter aqui na pista 2? 2 volts. Se eu tiver 4 aqui, eu vou ter que ter 1 volt aqui. E anota isso daqui que é bacana. Exatamente aqui no meio, onde as pistas se cruzam, eu vou ter o quê? 50% de TBI. E com 50% de TBI, eu sou obrigado a ter 2,5 volts nas duas pistas, porque elas estão exatamente no meio, tá? Então, é assim que a gente faz, é assim que funciona a TBI, é assim que é a leitura de sinal da TBI, uma no contrário da outra, certo? Então, a grande sacada, vou até reanotar aqui porque é importante, ó. Sacada. Sacada. Deixa eu pegar o verde. Ó, pista 1 mais pista 2 igual tensão de alimentação, que geralmente, né, vai ficar em torno de 5 volts. Então a grande sacada é essa, a pista 1 mais a pista 2 vai ficar igual a tensão de alimentação, que geralmente vai ficar em torno de 5 volts. Se você não encontrar isso, você tem incoerência. Se você tem incoerência, a central vai detectar essa incoerência e vai limitar a aceleração. Agora, vamos fazer a configuração do nosso osciloscópio para fazer a leitura desse sinal mais ou menos. Como é que vai ser? Aqui o plano cartesiano do osciloscópio. Tá? Então aqui eu vou ter as divisões, deixa eu fazer as divisões aqui. No osciloscópio padrão a gente vai ter 10 divisões de tempo, tá? E como é que a gente vai configurar esse osciloscópio? Vamos lá. Primeira coisa, existe o que a gente chama no osciloscópio dos 3 T's, que é tempo, tensão e trigger. Tá? Se você já me acompanha aí nas redes sociais, você já deve conhecer esses carinhas. Se não conhece, não se preocupa, eu vou dar um esboço geral aqui agora. Então, primeira coisa que a gente tem que configurar é o tempo. Que tempo que a gente vai usar no osciloscópio para fazer a leitura do corpo de borboleta? É um tempo lento, por quê? Porque eu vou precisar acelerar o corpo de borboleta para fazer a leitura dos sinais. Então é algo em torno de 500 milésimos de segundo a 1 segundo. Você pode anotar essas informações aí, porque são legal, tá? Então, de 500 milésimos de segundo por divisão a 1 segundo por divisão. Isso significa que cada divisãozinha dessa daqui, eu vou ter 1 segundo, por exemplo, ó. 1 segundo, 1 segundo, 1 segundo, 1 segundo, 1 segundo, 1 segundo,
1 segundo, 1 segundo. Então, ao todo, eu vou ter 10 segundos. E você vai ver que é bacana esse tempo, porque daí você consegue acelerar a TBI e formalizar um gráfico. Segunda coisa, tensão. O acoplamento que você vai utilizar é o acoplamento DC, ou seja, você vai medir com tensão contínua, tá? O corpo de borboleta vai apresentar uma tensão contínua. E terceira configuração, configuração de tensão do osciloscópio. Você vai configurar como? 1 volt por divisão. Por quê? Porque a gente sabe que o sinal vai ficar de 0 a 5 volts e de 5 a 0. Então 1 volt por divisão vai dar um espaço legal para a gente enxergar esse sinal e ficar bacana da gente enxergar na tela, tá? Então feito isso, configurado, nós vamos ter nossos dois canais aqui, ó. Pista 1 e pista 2. Como é que vai acontecer? Ó? A pista 1 vai vir aqui, né, com seu 0,4 volt mais ou menos. E daí a gente vai lá, vai dar uma acelerada, vai segurar a acelerada e soltar. E ele vai fazer esse gráfico aqui. Por quê? Porque aqui ele está na marcha lenta, acelerei, segurei acelerado, soltei e ele foi para a marcha lenta de novo. A nossa pista 2, ela vai estar aqui em cima, ó. Vai estar aqui mais ou menos 4,6 volts. Então ela vai sair daqui. Aqui, quando eu acelerei, ela vai ir lá para baixo, vai fazer exatamente o contrário. Depois vai voltar para lá, tá? Então, quando eu estou testando com o osciloscópio, vou ter isso aqui, ó. Vou estar na marcha lenta, vou acelerar, a pista 1 vai lá para os seus 4,6 volts, que era o que estava a pista 2, e a pista 2 vai ir lá para 0,4. Então, essas duas pistas estão coerentes. Primeiro teste que eu consigo fazer é somar. Ó, somo a tensão aqui e aqui, tem que dar quanto? Tem que dar 5 volts. Somo a tensão aqui e aqui, tem que dar quanto? Tem que dar 5 volts. Somo a tensão aqui e aqui, tem que dar quanto? Tem que dar 5 volts. Tá? A tensão de alimentação nem sempre vai ficar cravada em 5 volts. A tensão de alimentação, ela pode variar aí, ó, de 4,85 volts a 5,10 volts, tá? E não vamos ter defeito. Isso pode ter essa variação. Então, a soma das duas pistas, essa tolerância é essa daqui, de 4,85 a 5,10. Beleza? Então, a gente vai fazer essa medição aqui e, dependendo do osciloscópio que você for ter, existe uma função que é muito bacana, que é a função matemática. O que é a função matemática? Função matemática é a função que o próprio osciloscópio, ele soma as duas pistas para ti e te gera um gráfico em cima disso. Então, quando a gente faz essa função matemática, ele vai pegar e somar as duas pistas e ele vai gerar aqui uma linha para nós, ó, que vai ficar cravadinha nos 5 volts. Independente do quanto a gente está acelerando, essa linha vai continuar reta. Por quê? Porque a soma das duas pistas sempre dá tensão de alimentação. Então é um diagnóstico muito bacana com o recurso da matemática, porque a gente enxerga ali a linha retinha e sabe que não tem problema. E, como eu já disse, o principal erro dos corpos de borboleta é o erro de incoerência. O erro de incoerência é quando as pistas não estão coerentes uma com a outra, é quando a soma das duas não fecha 5 volts. E por que isso acontece? Geralmente, algumas TBIs já são eletrônicas, mas uma grande maioria delas tem dentro dela uma resistência, tá? Então, é mais ou menos assim, é como se fosse uma boia de combustível. Tem uma resistência aqui, ó, e tem uma aspinha que fica andando em cima dessa resistência conforme a TBI é aberta ou fechada. E conforme essa resistência trabalha, olha só, aqui, por exemplo, de um lado da resistência a gente vai ter o negativo e de outro lado a gente vai ter o positivo. E conforme essa aspinha trabalha aqui, ele vai gerar um sinal de quê? De 0 a 5 volts. Então lembra quando eu falei que nunca, nunca, nunca a pista 1 nem a pista 2 pode marcar 0 volt nem 5? Por quê? Porque o 0 volt entra numa resistência e o 5 volt também entra numa resistência. Aí essa aspinha fica andando aqui no meio. Na verdade, deixa eu fazer bem certinho aqui. É duas resistências, tá? Uma entra o 5 volt e a outra entra o negativo.
E aí, essa aspinha anda em cima das duas resistências, pegando mais negativo e menos positivo, ou mais positivo e menos negativo. E aí, isso vai gerar o sinal de 0,5 volts. Então, quando eu tenho 0 volt fixo ou 5 volt fixo, é porque essa resistência entrou em curto e está mandando um 5 volt direto para a saída do sinal. Ou, se ele está marcando 0 volt fixo, é porque o negativo entrou em curto e está mandando um negativo fixo para o sinal. Tá? Então, sempre que eu tiver um 0 volt fixo ou um 5 volt fixo, é porque alguma das minhas pistas ou até mesmo o chicote entrou em curto. Então, uma dica top também é a seguinte: às vezes, o cara tá perdendo acelerador, o cara tá entrando em emergência acelerando, mas tu anda com o carro e não encontra falhas. Por quê? Porque às vezes essa falha ela vai se dar num ponto exato dessa faixa de resistência. Por quê? Porque conforme o condutor vai usando ano após ano o carro, ele dirige sempre do mesmo modo, né? A gente tem o hábito de dirigir sempre da mesma maneira, tá? E o que acontece? Essa aspa vai ficar trabalhando aonde? Na posição que o cara mais usa o acelerador. Então ele vai ficar gastando mais aonde? Mais aqui, nessa área. E aí é nessa área que vai gerar as falhas. E às vezes quando a gente está testando geralmente, o cara quando está testando vai testar no bucho, né? E aí vai testar a TBI nessa área aqui. E aí não vai encontrar falha. Então é interessante que você teste em todas as faixas e que às vezes você peça para o condutor, para o dono do carro, dirigir, conduzir o carro e você só ir interpretando os sinais, tá? Então, sabendo disso daqui, qual é o principal diagnóstico que a gente faz no sinal do corpo de borboleta? Vamos voltar aqui, ó. Aqui a gente pegou os sinais da pista e o que a gente vai encontrar aqui? O que a gente vai procurar? A gente não pode encontrar, mas o que a gente vai procurar? Por buracos. Por quê? Porque quando a resistência desse sensor está quebrada ou está gasta em um determinado momento, no momento que a gente estiver acelerando ou desacelerando, vai acontecer isso aqui, ó. Ou vai cair para baixo, ou vai cair para cima. Por quê? Porque aquela resistência entrou em curto, ou foi aberta, né, uma resistência aberta, e não vai mandar uma tensão exatamente naquele ponto, e aí vai acontecer esses buracos aqui. Então você vai procurar nas pistas por buracos, por falhas nessas pistas. Então você vai passar o osciloscópio, vai dar umas aceleradas e vai observar se você não encontra esse tipo de buraco. Quando você encontra esse tipo de buraco, o que acontece? O carro está acelerando e aí, exatamente nesse momento aqui, a pista 2 está trabalhando certo, mas a pista 1 teve esse buraco no sinal. E o que vai acontecer com a soma das duas pistas? Vai acontecer isso aqui, ó. Ele vai perder esse tanto de tensão que o canal 1 perdeu. E aí, quando acontece isso, a central detecta essa incoerência. E entra em emergência. E aí é onde a gente faz o diagnóstico. Como é que você vai fazer o diagnóstico? Simplesmente pegando pista 1, pista 2 e fazendo a leitura das duas pistas. Beleza? Então, leitura de sinal. Eu já vou aproveitar aqui agora e vamos entrar para o nosso quarto passo, tá? Nosso quarto passo. Não se preocupa que no quinto passo, que é a mão na massa, a gente vai ver tudo isso que a gente está falando aqui na prática com o osciloscópio no carro, tá? Agora, vamos falar sobre o conector, tá? E o conector, a gente vai estudar agora o que a gente vai encontrar exatamente na pinagem do corpo de borboleta, tá? Existe assim, ó, 99% das TBIs, elas vão ter 6 pinos. Então, vamos botar aqui, ó, pino 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Primeira coisa que você tem que entender que eu botei aqui os pinos de 1 a 6, a gente vai ver cada pino, mas isso não quer dizer que aí na TBI que você vai trabalhar, no carro que você vai trabalhar, o pino 1 da TBI vai ser o pino 1 que eu estou te falando aqui. Não, isso daqui é só uma ordem para a gente entender o conector. Cada conector de cada TBI vai ter a sua própria ordem. Mas depois dessa jornada você vai ter a capacidade de, só de espetar o osciloscópio ou o multímetro nesse conector, saber de qual pino a gente está falando, tá? Então, primeira coisa que a gente vai fazer é dividir a parte de sensor da borboleta com a parte de atuador. A parte de sensor fica com os 4 primeiros pinos. E a parte de atuador fica com os 2 últimos, tá? Então, vou botar aqui, ó, sensor
E aqui embaixo eu vou botar atuador. Ok? Então, vamos lá. Os 4 pinos dos sensores, vamos debulhar aqui agora. Primeiro pino que a gente vai encontrar é 5 volts, tá? Ou seja, alimentação positiva 5 volts. O que você vai encontrar nesse pino aqui? Você espetou o osciloscópio, espetou o multímetro, e aí você vai encontrar algo muito próximo de 5 volts, que vai ficar, como a gente já viu, de 4,85 volts a 5,1 volts. Como é que você vai saber que isso é alimentação? Porque você vai espetar o multímetro ou osciloscópio e vai encontrar algo muito próximo disso. 4,9, 5, 5,1, tá? Você vai ter que encontrar uma tensão muito próxima disso. E por que eu disse que às vezes a gente não saber o esquema elétrico é bacana? Porque você se força a passar pino a pino para testar. Você se força a testar todos os pinos porque você não sabe onde você vai encontrar o sinal. E testar a alimentação é um passo muito importante. Por quê? Olha só. Vou até voltar aqui agora. Se você não tiver um 5 volt entrando nessa resistência, a aspinha vai entrar aqui e só vai ter negativo. Se ela só tem negativo, ela não tem como criar uma tensão positiva. Aí a pista vai ficar com 0 volts. E aí é onde é um problema. Lembra que eu te falei? Nunca pode dar 0 volt, nem nunca pode dar 5. Se não tem 5 volt entrando, ela vai marcar 0. Se não tem 0 volt entrando, ela vai marcar 5. Tá? Então, você vai encontrar uma alimentação 5 volt. Pino 1. E lembrando, vou falar de novo, não necessariamente o pino 1 que eu estou falando aqui que é 5 volt, no seu carro o pino 1 vai ser 5 volt, de repente o 5 volt está lá no pino número 3. Isso daqui é só uma ordem que eu estou criando para a gente seguir. Pino 2, a gente vai encontrar negativo de referência, tá? Então, 0 volt, né? Você vai plugar o osciloscópio ou o multímetro e vai encontrar algo muito próximo de 0 volt. E essa é a tensão negativa. Você tem que encontrar algo muito, muito próximo de 0 volt. Se tiver mais do que isso, se tiver mais do que 100 milivolt, você tem problema aí de chicote de aterramento, tá? Aí você vai ter que dar a tratativa nessa parte do chicote, onde for o problema. Depois, nós vamos ter no pino 3 a pista 1, vou botar P1, que vai ter o sinal de 0 a 5 volts. E no pino 4 a gente vai ter a P2, que vai ser o sinal de 5 a 0 volt, tá? Leitura de sinal a gente já viu lá na leitura de sinal. E depois, nos pinos 5 e 6 da TBI, nós vamos ter a alimentação, que é a alimentação eletrônica, que a gente já viu, que é o PWM. Então, eu vou botar aqui, ó, a alimentação do atuador. E a gente vai ver ela agora na próxima página, porque a gente pode ter basicamente 2 configurações, tá? 2 configuraçõezinhas. Vamos lá. Pino 5 e pino 6. A gente pode ter basicamente 2 configurações. São elas. Um positivo fixo, ou seja, um 12 volts, e um PWM negativo. Ou eu posso ter um negativo fixo e um PWM positivo. Tá? Posso ter essas 2 configurações. E detalhe, como eu já falei da estratégia Go Home, a gente sabe que na marcha lenta a TBI é fechada e quando acelera, ela abre. Então, o que acontece? Como a TBI é um atuador, é um motor elétrico geralmente, ou um indutor, se eu alimentar o motor numa polaridade, ou seja, positivo de um lado e negativo do outro, ele vai girar para um lado. Ou seja, vai abrir a borboleta, por exemplo. Se eu inverter essa alimentação, ele vai abrir para o outro. Vai fechar a borboleta, por exemplo. Então, quando o carro está na lenta, a gente vai ter uma polaridade. E quando o carro está acelerando, inverte a polaridade. Então, esse pino, basicamente, a alimentação desse pino é transferida para o outro. E aqui, vice-versa, tá? Isso a gente vai ver na mão na massa, a gente vai ver no teste prático, mas só para você compreender. Kevin, o que é PWM? O que é PWM positivo? O que é PWM negativo? E como é que eu sei se é
Positivo ou negativo? Bom, basicamente é assim, ó. Se você tiver um positivo fixo, ou seja, 12 volt constante, você tem um PWM negativo. Se você tiver um negativo constante, você tem um PWM positivo, tá? A gente vai ver isso na mão na massa, mas vamos entender rapidamente o que é esse PWM. PWM, Pulse Width Modulation. Meu inglês, assim, ó, é uma beleza, né, cara? Não riam quando eu tô falando as coisas em inglês, tô aprendendo ainda. Pulse Width Modulation. Modulação por largura de pulso. Que diabo é isso? Bom, vamos lá. Caso você não saiba, né? Lembra dos dimmers, daquele controladorzinho de luminosidade do painel, dos Gols quadrado e até alguns outros? Chevette também, né? Ali, o Astra, Vectra, enfim, vários. Sabe aquele controladorzinho de luminosidade do painel que gira ali, ou gira assim, e aí controla a luminosidade do painel, ou seja, aumenta ou diminui a intensidade da iluminação? O PWM faz mais ou menos isso, só que de uma forma eletrônica. O PWM ele serve para mandar mais ou menos potência, coloquialmente falando, de 0 a 100% para algum atuador. PWM hoje é usado em ventoinha, bomba de combustível, vários atuadores. Por quê? Porque a central consegue controlar velocidade, força, abertura. E na TBI é a mesma coisa. A central vai mandar um PWM lá para a TBI para conseguir controlar essa abertura dela. Por quê? Porque ela precisa mais potência quando está abrindo, precisa menos potência quando está se mantendo. Então a central vai mandar mais ou menos potência através desse PWM. Tá, Kevin, beleza, já entendi mais ou menos isso daí. Agora, para que interessa isso? Interessa o seguinte. Lembra que eu falei lá no primeiro episódio que eu consigo avaliar vários componentes através da corrente elétrica? A TBI eu também consigo analisar através do PWM. Por quê? Olha só, anota isso que é importante. Independente do PWM ser positivo ou negativo, o meu PWM não pode passar de 30% na marcha lenta. Não pode ficar, tá? Não pode ficar acima de 30% na marcha lenta. Por quê? Porque se está acima de 30%, significa que a central está tendo que mandar muita potência para essa TBI trabalhar. E acontece o seguinte, lembra? Coerência, padrão. Olha só, se eu sei... Olha só, calma aí. Se eu sei que essa TBI precisa de 20% de PWM, por exemplo, para trabalhar na marcha lenta, e ela está consumindo 40%, ou seja, a central está tendo que mandar 40% para ela trabalhar na marcha lenta, significa que por alguma razão esse atuador está muito pesado, ou a TBI está muito pesada, ou o motor está sem força, que a central está tendo que mandar mais potência para fazer o mesmo trabalho. E quando isso acontece, eu tenho um desvio de padrão, eu tenho uma incoerência. E essa incoerência pode fazer com que, quando você tiver com um atuador muito quente, quando você for fazer uma aceleração, ele tenha que usar muito PWM para fazer isso, e aí a central vai detectar que está indo muito PWM e vai cortar esse PWM. Para quê? Para não queimar a central. Porque se está precisando muito PWM, ele está puxando muita corrente, essa corrente vem de dentro da central, então a central vai cortar a aceleração. Tá? Agora, anotou isso? PWM não pode passar de 30%. Agora, o que é esses 30% no PWM? Vou explicar aqui, mais ou menos por cima, e daí no teste prático, na mão na massa, eu vou te explicar medindo com o osciloscópio, que eu acredito que vai ficar mais fácil. Mas o PWM é um sinal quadrado, mais ou menos como esse aqui, certo? Então, eu vou desenhar uma onda aqui, ó. Tá? E o que acontece? Aqui embaixo
eu tenho 0 volt. E aqui em cima eu tenho 12 volt, tá? Então o que acontece? Horas eu estou 0 volt e horas eu estou 12 volt. Horas eu estou 0, horas eu estou 12. Horas eu estou 0, horas eu estou 12. E isso acontece numa velocidade muito rápida. Por exemplo, 2.000 Hz, mais ou menos, tá? O que é 1 Hz, Kevin? 2.000 Hz significa que isso aconteceu 2.000 vezes em 1 segundo. Ou seja, ficou 12 volt e 0 volt 12.000 vezes em 1 segundo. Ou seja, acontece que desligou e ligou o meu atuador 2.000 vezes em 1 segundo. Então é como se eu ligasse e desligasse uma lâmpada 2.000 vezes em 1 segundo. Isso vai fazer o quê? Vai fazer com que diminua a potência dessa lâmpada. Por quê? Porque eu estou ligando e desligando ela. Só que eu estou ligando e desligando numa velocidade tão rápida que o meu olho não consegue ver isso. E aí isso acaba só diminuindo a intensidade. Acontece a mesma coisa com qualquer componente que é controlado PWM, tá? Agora, Kevin, como é que ele controla a potência? Da seguinte forma, olha só. Considerando um motor elétrico, por exemplo. O que eu preciso para ligar um motor elétrico? Eu preciso, basicamente, um negativo e um positivo, certo? Mais 12 volt. Aí o meu motor vai funcionar com 100% de potência, né? Por quê? Porque eu estou mandando 12 volts para ele está funcionando com 100% de potência. Agora, como é que eu vou controlar isso com um PWM? Simples. Ao invés de mandar um negativo, por exemplo, eu vou mandar um PWM. Ou seja, eu mando um positivo fixo e um PWM negativo. O que esse PWM negativo vai fazer? Ele vai fazer isso aqui, ó. Horas ele vai ficar negativo e horas ele vai ficar positivo. O que vai controlar a potência? O quanto que eu fico negativo e o quanto que eu fico positivo. Isso a gente chama de duty cycle, tá? Duty cycle. O que acontece? Daqui até aqui, eu tenho um ciclo completo. Ó, um ciclo completo. A outra câmera está gravando lá, Hector? Eu escutei o barulho de fechar o diafragma. É? Ah. Entendi. Um ciclo. Tá? E aí, o que acontece? Um ciclo eu tenho 100%. E aí, eu vou ter um tempo que eu fico positivo, por exemplo, 60%. E eu vou ter um tempo que eu fico negativo, 40%. Então, coloquialmente falando, se eu tenho 40% negativo, eu vou ter um duty cycle de 40%. E aí, coloquialmente falando, esse meu atuador aqui, ao invés de ter 100% de potência, ele vai ter 40% de potência. Por quê? Porque agora ele tem um 12 volt fixo, mas ele não tem um negativo fixo. Ele tem um negativo 40% do tempo só. Tá? Então, 2.000 vezes por segundo, ele liga e desliga esse motor. E fica 40% do tempo ligado. Só que, se a gente fosse pegar um motor, ligar e desligar, a gente viria o motor parar. Só que como ele está fazendo isso 2.000 vezes por segundo, não dá tempo do motor parar. Então ele vai gerando energia e vai controlando isso. E aí entra o PWM, que é modulação por largura de pulso. Como é que ele vai modular? Se ele quiser mais potência, ele vai fazer com que o tempo negativo fique maior. E se ele quiser menos potência, ele vai fazer com que o tempo negativo fique menor. Vou fazer 2 desenhos aqui só para explicar isso melhor. Vou fazer 2 situações aqui, ó. Tá, aqui eu estou com um duty cycle de 10% negativo e 90% positivo. Então vou ter só 10% de potência no atuador. Agora, se a central quiser potência pra caramba, ela vai fazer o quê? Vai mandar um duty cycle de 90% negativo
e 10% positivo. Aí eu vou ter 90% de potência no atuador, tá? Então é dessa forma que a central atua o corpo de borboleta, e na mão na massa a gente vai entender isso na prática, não se preocupe. Agora, o que você precisa saber de momento é isso aqui, e que a central atua no corpo de borboleta com um PWM. E olha, eu sei que é bastante conteúdo, eu sei que é bastante coisa, mas tu pode dar pause nesse vídeo, você pode reassistir esse episódio várias vezes até o final da jornada, para assimilar. Que nem eu te falei, fazer uma coisa só uma vez não torna a gente expert, então até aconselho que você assista esse episódio de novo. E eu sei que é bastante conteúdo, o episódio já tá bem comprido, já deve estar beirando aí 1h30 mais ou menos. Quanto tempo mais ou menos? 1h30, 1h40 mais ou menos. Então já está bem comprido. Então eu vou deixar a mão na massa, o teste prático, para o nosso terceiro episódio, senão a gente vai ficar aqui mais 2 horas. Então eu vou deixar o teste prático para o nosso terceiro episódio, e isso também vai te dar a oportunidade de reassistir esse episódio aqui, entender, compreender, fazer as suas anotações de novo, para que no teste prático você consiga ter o melhor aproveitamento possível desse conteúdo. No teste prático a gente vai medir alimentação, a gente vai pegar um corpo de borboleta na prática e vai medir pino a pino e ver o que tem em cada pino e fazer a interpretação, fazer a leitura dos 2 sinais do corpo de borboleta, fazer a leitura da matemática, fazer a interpretação do PWM da central e fazer o diagnóstico completo de cabo a rabo no corpo de borboleta na íntegra, na prática. E isso vai acontecer agora sexta-feira, às 20 horas da noite, no nosso terceiro episódio. E para quem quiser dar um passo a mais, para quem quiser se aprofundar ainda mais no diagnóstico avançado, no próximo episódio eu vou mostrar como é por dentro da comunidade, da mentoria da comunidade Oscilando. E você vai conhecer qual o conteúdo que possibilitou centenas de mecânicos a terem resultados que levariam anos em apenas meses. E começar a fazer diagnósticos com precisão, entender como funciona o osciloscópio e, se me permite a palavra, se viciarem em fazer diagnóstico avançado. Tendo resultados que levariam anos da forma tradicional em apenas poucos meses. E fica ligado, porque as inscrições para o treinamento Oscilando, elas ficam abertas por um pequenininho período de tempo, e você vai ter a oportunidade, ainda dentro dessa jornada, de poder ingressar, de poder fazer parte dessa mentoria. Mas fica tranquilo que eu vou te explicar com detalhes tudo sobre a comunidade Oscilando nos próximos episódios, até porque o nosso tempo já está bem comprido aqui, já está se esgotando nesse episódio. Agora, chegando no final desse episódio, eu vou tirar uma fotinho padrão para a gente colocar. Deixa eu pegar uns gráficos bonitos aqui para botar, porque... sabe, eu não ajudo, né? Então, o que tá atrás da gente aqui tem que estar bonitão. Vou tirar uma foto, vou postar lá no Instagram, e eu quero que tu vá lá, comente qual foi a maior sacada que tu teve no episódio de hoje. E aqui embaixo dessa página, deixa o teu comentário aqui no episódio, fala pra mim qual é a maior dificuldade que você acha na hora de aprender a usar o osciloscópio ou fazer um diagnóstico osciloscópio. Ou, se você ainda não tem osciloscópio, qual a maior dificuldade que você acredita que pode encontrar quando for começar a trabalhar com osciloscópio. Eu leio e respondo a maioria dos comentários que eu consigo, que nem eu fiz no episódio 1, tá? E se você não me segue no Instagram ainda, vai lá, me segue, é Kevin Madaloso, porque por lá tem muito conteúdo top também para você ir se aquecendo aí durante essa jornada, tá? E no próximo episódio, sexta-feira agora, às 20 horas da noite, nós vamos botar em prática tudo que a gente viu, todos os fundamentos, princípios, passo a passo, tudo que a gente viu no episódio 1 e nesse episódio aqui em prática. Então a gente vai pegar um corpo de borboleta e vai debulhar passo a passo, pino a pino, fundamento a fundamento, estratégia a estratégia, fazer leitura de tudo, cabo a rabo, e você vai sair dessa jornada dominando o corpo de borboleta por completo. E agora eu vou dar tchau oficial, porque eu já dei tchau umas 7 vezes e não fui embora ainda, é difícil me despedir de vocês. Fiquem ligados no grupo do Telegram, porque por lá eu vou mandar o próximo conteúdo secreto para vocês, que vai ser um conteúdo muito especial, e te vejo na próxima, tá? Até sexta-feira, às 20 horas da noite. Bom dia, pessoal. Passando aqui rapidamente para comentar sobre o curso que eu venho fazendo, Oscilando, né, do Kevin Madaloso. Muito bom o curso, muito bem explicativo,
suporte. Kevin sempre dando suporte pra gente aí. Inclusive temos um grupo no WhatsApp com vários reparadores, né? E Kevin sempre auxiliando a gente ali. E o curso tem injeção eletrônica, elétrica, conceito de elétrica, muito bom. Vários módulos, né? Um dos módulos muito importante é o de osciloscópio, né? Que agora a gente está usando muito. O Kevin explica como configurar, como usar. E nos cursos de injeção a gente usa o osciloscópio junto. Então é muito bom o curso, recomendo. Quem não fez ainda, está precisando dar um upgrade na oficina a respeito de conhecimento, faz esse curso, muito bom. Né? Tô quase terminando já, tô bem avançado no curso e já tô usando o conhecimento que a gente adquiriu com esse curso, já tô pondo aqui na oficina, já tá me ajudando muito. O tempo que a gente levava para resolver um problema, agora com o curso diminuiu muito o tempo, muito bom. É isso aí, façam um curso que vocês vão ficar muito satisfeitos. Abraço a todos aí. Boa tarde, sou Francilei Rodrigues, proprietário de uma oficina mecânica na cidade de João Pessoa, do estado da Paraíba. Quero aqui deixar meu depoimento sobre o curso Oscilando, porque está fazendo toda a diferença na minha vida profissional. Problemas que não imaginava que eu fosse capaz de resolver, hoje consigo resolver. Tem uma excelente plataforma que nos auxilia e de imediato. Recomendo e aprovo o curso. Professor, tamo junto. Olá, sou o Beto da Elétrica Duarte aqui de Turuçu. Quero falar um pouco sobre o treinamento oscilando do Kevin. Estou completando o curso já. É um curso muito bom. A maneira com que o Kevin explica fica muito fácil o entendimento. Show de bola. Cara, entender essas ondinhas aqui, olha, dá um novo rumo ao diagnóstico. Mais rápido, mais preciso. Não vai trocar peça em vão. Eu recomendo 100% o treinamento do Kevin. Ele está de parabéns.